Em relação a hipertenso, né, o que a gente tem? Hipertenso também deve ser usada. Né? O que a gente vê que a musculação não tem um componente tão efetivo quanto o treinamento aeróbico no controle da pressão arterial, mas ela, ainda assim, ela tem o sujeito treinado ele tende a ter melhores controles pressóricos do que, obviamente, do que o sujeito que não tem submissão a exercício nenhum. Né? A ideia, então, de que o treino de força desencadeia esse processo de resposta cardiovascular, né? Então, aumento da frequência cardíaca, né? Não necessariamente acompanhado de um aumento de volume sistólico, né? Mas eu aumento o débito cardíaco às custas de uma elevação de pressão sistólica, realmente acontece, então eu tenho um certo grau de predisposição a uma descompensação da pressão sistólica, e eu tenho, por aumento da resistência vascular periférica, pela ação muscular, mesmo pela contração muscular, um aumento da pressão diastólica, o que no aeróbico não acontece, né? Geralmente, no máximo de intensidade, pela vasodilatação muscular, cai a resistência vascular periférica e a pressão diastólica não acompanha a ascensão da sistólica. Né? Agora, por que então eu falo que daria para usar com segurança a musculação para o hipertenso, mesmo tendo elevação da diastólica, mesmo a gente entendendo que a contração muscular pode levar a um hiperestímulo simpático? Pensa, mesmo que a gente não chegue numa alta intensidade, que a gente tenha limitação para chegar numa alta intensidade. Se eu ponho um velhinho na esteira, eu não consigo prever o que ele vai ter de resposta em relação, por exemplo, à sistólica ou em relação à frequência cardíaca com a demanda oferecida. Então ele pode ter lá uma ascensão precoce da frequência cardíaca com estímulo de treino? Pode, né? E vai estar continuando na esteira. O que a musculação me permite que o treino aeróbico me dificulta bastante? Modular esse estímulo. Né? Quer dizer, que se eu não ofereço uma carga extrema, se eu não trabalho um grupamento muscular muito grande, se eu aumento o período de recuperação, se eu desestimulo manobra de valsalva, se eu intensifico esse processo de coordenação ventilatória durante a execução do movimento, eu não tenho resposta muito abrupta da pressão. Tá? Então eu consigo prever, antever, modular a resposta da pressão com um treinamento de força. A única recomendação, mas isso seria recomendação para exercício físico, não necessariamente para treino de força, é que no hipertenso eu faça a aferição da pressão antes de começar o treino. Né? Então, no modelo de segurança do exercício clínico, se o sujeito tiver pressão sistólica mais que 160 e diastólica mais que 105, antes de começar o treino, eu não começo o treino. Eu posso até deixar ele sentadinho lá num canto, fazer a aferição novamente depois de meia hora. Se baixou, ok. Se não baixou, sinto muito, mas o senhor vai voltar para casa, adequa a medicação e aí a gente retoma o processo de treinamento. Então, assumir a condução de um treino para um hipertenso é saber que você vai ter que ter acesso a um esfigmomanômetro ou um aparelho de pressão digital lá para te dar essa informação pré-treino. Tá? Isso te dá segurança e dá segurança para o seu cliente, para o meu paciente hipertenso que vai fazer o treino de força. Em relação à sobrecarga cardíaca, porque também hoje em dia não existe programa de reabilitação cardíaca, seja para transplante cardíaco, pós-transplante cardíaco, seja num período pós-infarto do miocárdio, em qualquer sentido, prevenção primária, secundária de evento cardiovascular que não inclua programa de musculação. Todos os programas incluem, né? Justamente por essa mesma ideia, a gente consegue titular sobrecarga cardíaca, né? Considerando o duplo produto, o produto entre a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica, né, durante o esforço, eu consigo chegar em valores menores, né, em termos de sobrecarga, mexendo nessas variáveis do treinamento de força, do que oferecendo estímulo aeróbico contínuo ou, pior até, um estímulo aeróbico intermitente. Né? Então é bastante usual, né, modular as variáveis do treinamento para não sobrecarregar um coração em recuperação. O que a gente tem que lembrar também em termos de musculação em relação à função cardíaca, em relação a ciclo cardíaco? Né? É na fase diastólica onde eu tenho a perfusão das coronárias. Né? Então, na hora que o coração tem o relaxamento da musculatura, o relaxamento do miocárdio, é quando eu consigo ejetar fluxo nas coronárias. Como eu aumento a pressão diastólica durante o treino de força, o que não acontece no treinamento aeróbico, eu garanto perfusão da coronária, ainda que ele tenha lesão na coronária. Né?
eu incremento a perfusão coronariana. Então, dificilmente, um sujeito, mesmo que ele seja portador de DAC, né, de doença arterial coronariana, ele vai ter um evento isquêmico, vai ter infarto, vai ter alguma angina durante o treino de musculação. Tá? Porque a perfusão coronariana está otimizada. Então, não é uma preocupação efetiva médica que o sujeito vai infartar na musculação. É raro, é raríssimo. Mas é uma preocupação médica do sujeito infartar no aeróbico. Por quê? Porque cai a diastólica. Se ele já tem um déficit de perfusão pela placa, que já é mais baixa, cai a fase que perfunde a coronária, eu tenho um aumento de consumo miocárdico de oxigênio, né? O músculo está contraindo, então o VO2 do miocárdio, não o VO2 corporal do sujeito, né? Performático do sujeito, o VO2 do miocárdio fica aumentado, o músculo vai ter um excesso de demanda e não vai ser atingido pela oferta de fluxo, né? Que é mais ou menos a ideia do claudicante. Então, quando ele tem um esforço, ele pode ter evento. Então, o sujeito morre de infarto jogando bola? Morre. Morre correndo? Morre. Morre fazendo musculação? Não. Durante a musculação, não. Mas o que acontece se eu treinar o sujeito, independentemente do modelo, ou no aeróbico ou na musculação, uma sessão que envolva alta intensidade de esforço? A resposta hipotensora, por inibição simpática, é muito alta no pós-treino. Então, quando a gente termina um treino de perna, depois que você come, a sensação de letargia é gigantesca. Né? Você quer simplesmente ficar olhando para o teto, né? Você não quer fazer mais nada. Né? Então, grupamento muscular extenso, trabalho de carga intenso, alta intensidade trabalhada, isso dá uma resposta hipotensora pós-treino muito intensa. Então, é plausível que um portador de doença coronariana infarte no pós-treino? É. Por isso que não é interessante, apesar da musculação ser interessante, jogar intensidade muito alta para o sujeito cardiopata. Se ele treinar em muito alta intensidade e grandes grupamentos musculares, ele vai ter essa resposta hipotensora. Em uma fase crítica de recuperação de função miocárdica, ele pode ter evento isquêmico no pós-treino. Então ele não infarta no intratreino, mas ele pode infartar no pós. Né? O que me preocupa então nesse balaio aí? Hipertenso, cardiopata, possibilidade de elevação da pressão sistólica durante o treino. Me preocupa ele ter o evento que eu falei lá, igual do Potenai, ele ter um pico de pressão por esse hiperestímulo simpático, se eu não modulei direito as variáveis de treinamento, e esse pico de pressão acabar envolvendo uma rotura de um vaso intracraniano. Então ele tem uma hemorragia intracraniana, um sangramento, um AVC hemorrágico. Né? Por isso que não é interessante começar o treino já com o cara hipertenso. Porque a chance dele ficar hipertenso com o treino é gigantesca e aí eu posso perder a linha na condução desse sujeito. Então, só retomando, todo exercício que tenha componente isométrico, interessante, né? Bastante mobilização de componente isométrico, ele vai subir a frequência cardíaca durante o exercício de uma maneira intermediária, vai ter uma elevação interessante da pressão sistólica pela contração muscular, consequentemente tem o reflexo músculo pressórico, né? Envolve o estímulo simpático através da contração muscular. Isso daqui vai aumentar o duplo produto durante o exercício, né? Que é o trabalho para o coração, aumenta a demanda, mas aumenta a oferta, porque a pressão diastólica também tem resposta. Então aumenta a perfusão das coronárias, consequentemente baixa a taxa de isquemia. Depois do exercício, se eu tenho essa resposta muito intensa no duplo produto, na pressão sistólica e na diastólica, eu vou ter uma queda muito intensa também da pressão diastólica no pós-treino. Consequentemente, cai demais a oferta e existe a possibilidade de evento isquêmico do coração. Então, é seguro se eu não der estímulo excessivo. Se eu der estímulo excessivo, provavelmente vou chegar numa situação border aí para o treino ser agressivo para a evolução desse paciente. Por isso que, ao meu ver, exercício clínico nessas condições, cardiopatia, hipertensão com controle razoável, que o sujeito não faça uma ferição frequente, que não tenha um acompanhamento frequente e tal, não existe possibilidade de não ser supervisionado. Tem que ser supervisionado. Tá? Não tem meio de não ser.